Como lidar com os nossos adversários? Como identificar os nossos adversários? O que pensar deles? E qual a postura devemos tomar como cristãos? A primeira leitura nos conta um relato de Jeremias e os seus adversários. Aqui você começa a perceber que ter adversários não é só para pessoas más. Jeremias, um homem de Deus, tinha os seus adversários. Não só Jeremias, o próprio Jesus tinha os seus adversários. Os apóstolos de Jesus também tiveram seus adversários. E você também deve ter os seus adversários. É preciso primeiramente você distinguir uma coisa da outra. Talvez você esteja pensando assim: ó padre, eu não tenho adversário nenhum, porque eu não sou de mal de ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não tenho ninguém de quem eu não goste. Veja, adversário não é a mesma coisa que inimigo. Inimigo é aquele que não é seu amigo. Inimigo é aquele com quem você não tem relação de amizade, pelo contrário, você tem uma relação de inimizade, de desafeto. É alguém que não gosta de você. O adversário não é isso. A palavra adversário vem do latim e significa aquele que se coloca contra. O adversário é aquela pessoa que todas as vezes que você vai falar algo, ela fala contra você. O adversário é aquele que surge quando você diz assim: ah, eu gosto do amarelo. E a pessoa diz: não, eu não gosto do amarelo não, eu gosto do azul. E você fala: eu gosto de chuchu. A pessoa fala: eu tenho pavor de chuchu. Ah, mas eu gosto de chuva. A pessoa fala: pois eu odeio chuva. Eu morro de medo de chuva, de trovão, de relâmpago e de raio. E você fala: eu gosto de andar de cavalo. A pessoa fala: eu tenho pavor de cavalo. Percebe? Tudo que você fala, a pessoa contraria você. Isso é um adversário. Talvez você não faça a postura de adversário para aquela pessoa, mas se ela faz a postura de adversário para você, então essa pessoa é seu adversário. Você não é adversário dela, mas ela é seu adversário. Ela se opõe contra você. É o tipo de pessoa que vive discordando de você. Discorda do seu jeito de agir, discorda do seu jeito de pensar, discorda da escolha que você fez, discorda das palavras que você fala, das decisões que você toma. Esse é o adversário. Esse tipo de gente está presente em todos os lugares, inclusive dentro da sua casa. E é bom você ficar observando isso. Se você tem um irmão, se você tem uma irmã, se você tem um pai, uma mãe que está sempre discordando de você, sempre batendo de frente com você, essa pessoa é seu adversário. Mas meu pai, minha mãe, sim, seu pai e sua mãe. É possível que o seu pai seja seu adversário, é possível que a sua mãe seja sua adversária. Por que não? Ah, mas dentro da igreja também? Dentro da igreja também.
Dentro da igreja você pode encontrar pessoas que se coloquem contra você e que comecem de alguma maneira a dificultar a sua vida. A função do adversário é essa: dificultar a nossa vida. O adversário, ele não quer que você caminhe livremente, ele quer que você caminhe com dificuldade. Ele quer tornar a sua vida mais difícil, mais trabalhosa. E a primeira leitura vai nos mostrar como é que os nossos adversários pensam, agem, como eles sentem, o que eles fazem. Olha só o que os adversários de Jeremias fizeram. Versículo 18 do capítulo 18 de Jeremias. Naqueles dias os adversários de Jeremias disseram: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Uma coisa que você vai perceber nos seus adversários é que eles têm uma facilidade de se aproximar de outras pessoas que também não vão com a sua cara. Os seus adversários, em geral, eles tendem a se aproximar de outras pessoas que falam mal de você, de outras pessoas que acham você antipático, acham você metido, metida. Então, o dia que você ficar sabendo que uma pessoa que é seu adversário, sua adversária, está andando com outra que também não se assuste. Como diz Dona Maria, um gambá cheira o outro. E os nossos adversários, eles ficam procurando outras pessoas que concordem com eles. Exemplo: alguém não gosta do Padre Wagner, vem aqui na missa e fica o tempo inteiro criticando o padre. Aí quando termina a missa, essa pessoa já começa: nossa, eu não sei por que eu vim aqui na catedral, eu não gosto de vir na catedral quando esse padre está, esse padre conversa demais, e ele fala umas coisas, fica parecendo que está jogando indireta para mim. Se alguém do lado fala, realmente ele conversa demais, pronto, a panelinha está formada. E aí começam os dois: pois é, né? Mas por que será que ele está na catedral tanto tempo? Será que o bispo não vai tirar ele de lá, não? Ah, vamos escrever uma carta para o bispo? Isso acontece com todo mundo que é seu adversário. Um adversário seu, quando ele encontra com outro e começa a falar mal de você, em geral, eles começam a conspirar, a tramar, a desejar coisas ruins para você. Eles começam a projetar o seu futuro de uma maneira que talvez traga para você alguma frustração, começam a desejar que coisas ruins aconteçam, e um começa a engrandecer os defeitos que você tem, e o outro aumenta ainda. Imagina duas pessoas que não gostam de você conversando, uma vira para a outra e fala assim: nossa, mas você viu Dona Maria? Como é que ela foi na igreja? Ela foi na igreja com um vestido de chita, parecendo um botijão de gás. Aí a amiga fala: realmente, e eu percebi, não era só o vestido não, ela passou uma maquiagem, estava parecendo uma palhaça, toda borrada na igreja, o batom dela. E aí a outra começa: e o cabelo? Parece que ela não tem pente na casa dela. E aí uma amiga vai contribuindo com a outra para queimar o filme da pobrezinha da Dona Maria. Quando pensa que não, Dona Maria já está com o nome sujo por causa das suas adversárias. A primeira leitura vem nos mostrar que uma das coisas que os nossos adversários podem fazer contra nós, e é até uma covardia, é falar mal de nós pelas costas. Olha o que fizeram com Jeremias: vinde para o atacarmos com a língua.
Às vezes o seu adversário não vai ter coragem de chegar para você e falar: olha, eu não concordo com você por causa disso, disso e disso. Mas ele tem coragem de ficar falando de você pelas costas. Ele tem coragem de ficar queimando o seu filme na vizinhança, no trabalho. E aqui, querido, eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, toma cuidado com os seus adversários. Você está ouvindo o padre falando? O padre está falando com você, para você. Toma cuidado com os seus adversários. Muitos deles são covardes. Muitos deles são cruéis. E não têm coragem de falar para você, falam pelas costas. Ficam fazendo a cabeça das pessoas contra você. Cuidado com os seus adversários. Cuidado com as pessoas que ficam falando de você pelas costas. Aí você diz assim: ô padre, como eu vou conhecer, como eu vou saber se tem alguém falando de mim pelas costas? Olha o que diz o texto: vinde para o atacarmos com a língua. Se você ficou sabendo que tem gente falando mal de você pelas costas, tenha certeza, é seu adversário. É alguém que não quer o seu bem. Quem quer o seu bem fala para você. Quem não quer o seu bem fala na internet, fala no WhatsApp, fala com a vizinha, fala por mensagem. Quem quer o seu bem chega para você e fala: olha, eu não estou gostando disso, disso, disso e disso. Está errado. E eu estou sentindo muita vontade, sabe, de mandar recado para alguém que está aqui, tomar cuidado com os adversários dentro do trabalho. Parece que tem pessoas aqui que precisam de ouvir isso. Dentro do seu trabalho, se você não tomar cuidado, os seus adversários, colegas de trabalho, podem acabar fazendo com que você seja demitido, demitida. O primeiro sinal que você vai perceber: está falando mal de você pelas costas. Se está falando mal de você pelas costas, cuidado, não é seu amigo, não gosta de você. Segunda coisa, segundo sinal que o texto nos dá, não vamos prestar atenção nas suas palavras. O seu adversário é alguém que fica tão incomodado com você, que ele não consegue esconder, ela não consegue esconder. A primeira postura, quando você chega, eles costumam retorcer o bico. Você já passou por essa situação? Chegar num lugar e sentir que alguém está incomodado? Pois é, seu adversário. Chegar num lugar e perceber a pessoa saindo de mansinho? Pois é seu adversário. Chegar numa rodinha e perceber algumas pessoas fazendo bico, fazendo careta, olhando para você com o canto do olho, é seu adversário. E um sinal que o texto aqui nos dá é que às vezes quando você fala, eles fazem pouco caso das suas palavras. Você fala, mas para eles é como se você nem tivesse falado. Eles menosprezam a sua presença. Eles fingem que você não está ali. Você está falando, eles falam uma outra coisa por cima. Você está manifestando sua opinião, eles desconsideram sua opinião. Isso é uma maneira de bater de frente com você. Isso é uma maneira de dizer para você: olha, o que você fala não vale nada para mim. Querido, isso aconteceu com Jesus. Certamente isso também pode e talvez até venha a acontecer com você. Você precisa se preparar, porque esse mundo é um mundo que volta e meia nos apresenta diversos adversários. Quando os seus adversários se levantarem contra você, o que você vai fazer?
Quando os adversários de Jeremias se levantaram contra ele, o que será que ele fez? Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a primeira vontade que dá é: se alguém se levantar contra mim, eu também vou me levantar contra ele. Eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou devolver no ato. Se falou mal de mim, eu falo mal dele. Se me xingou, eu xingo. Se me bateu, eu bato. Se tentou me matar, eu mato. O mundo ensina assim: faça justiça. E nós estamos em um tempo que causa medo. Quando você entra na internet, quando você vai acompanhar as notícias e vê pessoas se matando por causa de um som alto que o vizinho ligou. É a violência extrema e cada um está se sentindo no direito de fazer vingança com as próprias mãos. Nós estamos num país onde não tem Estado, não tem governo, não tem polícia, ninguém defende ninguém, então eu vou me defender. Se eu chegar no meu serviço, tiver alguém falando mal de mim, eu rodo a mão na cara. Se eu chegar na igreja e alguém estiver falando mal de mim, eu chamo lá fora para conversar. Não deixo barato não, padre. Eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai, não levar desaforo para casa. Deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que Jeremias fez e faz. Não foi isso que Jesus fez e faz. Não é isso o que a igreja quer que você faça. Se você está sofrendo perseguição dos seus adversários, se no seu trabalho, na sua própria casa, dentro da igreja, tem alguém que se levantou contra você, batendo de frente com você, o conselho da igreja não é retrucar, revidar, descontar. O conselho da igreja é outro. Qual é o conselho da igreja, padre? Fazer o que Jeremias fez. Quando Jeremias viu que várias pessoas estavam falando mal dele sem merecimento, inventando calúnias contra ele, colocando casca de banana no caminho dele, jogando areia nos sonhos dele, nos projetos dele, atrapalhando a vida dele, Jeremias entrou em oração e apresentou a Deus a sua causa. Olha a oração de Jeremias nos momentos de perseguição causados pelos seus adversários. Olha o que Jeremias fez. Ele entrou em oração e disse assim: atende-me, Senhor, escuta o que os meus adversários estão falando contra mim. Está aí uma coisa que você pode falar com Deus: Senhor, olha o que fulano está falando de mim na rua. Senhor, veja o que Cicrano postou de mim na internet. Veja essa calúnia, Senhor. Veja essa maldade, Senhor. Eu falei Ana e o meu adversário interpretou banana. Eu falei Jesus e o meu adversário interpretou Genésio. Eu falei Deuteronômio e o meu adversário interpretou Doutor Antônio. Veja o que o meu adversário está fazendo, Jesus. Primeira coisa, mostra para ele o que estão fazendo com você. Conta para Jesus. Ao invés de ficar postando na internet, ao invés de ficar contando para seus vizinhos, fazendo aquele verdadeiro estardalhaço, conta para Jesus. Antes de todo mundo, entra para o seu quarto, venha na capela, diante do Santíssimo, venha na missa e conta para Jesus as maldades que estão fazendo com você. Foi isso que Jeremias fez. Ele não ficou guardando aquilo ali. Outra coisa, se você ficar guardando, sabe o que vai acontecer? Você pode cair numa depressão, você pode desenvolver doenças, você pode até começar a nutrir ódio por essa pessoa. Então coloca para fora, contando para Jesus. Segunda coisa que Jeremias fez, disse assim para Deus: lembra-te, Senhor, de que eu fui na tua presença interceder por eles.
Olha que bonita a atitude de Jeremias. Ao invés de amaldiçoar os seus adversários, Jeremias rezava por eles. As pessoas colocavam casca de banana no caminho dele, ele rezava por essas pessoas, dizendo: Senhor, tem piedade dessa pessoa, tem misericórdia dessa pessoa. O que essa pessoa está me desejando de mal, faça de bom para ela. A infelicidade que essa pessoa deseja para mim, transforma em felicidade na vida dela. Faça isso você também. Quando você descobrir que alguém não vai com a sua cara, está batendo de frente com você, está querendo tomar seu lugar, está incomodado com a sua presença, ore por essa pessoa, deseja o bem, coisas boas, bênçãos para essa pessoa. E por último, Jeremias disse: Senhor, lembra-te de mim. Nessa hora, querido, mais do que pedir a Deus que faça justiça, o que você vai pedir a Deus é que lembre-se de você, que não esqueça de você, e que veja o que você está passando e a maneira como você está respondendo. Ter adversários nesse mundo é sempre muito dolorido, principalmente quando você não fez nada de errado para merecer. Mas Jesus passou por isso, Jeremias passou por isso, e você também, se estiver passando por isso, precisa aprender a lição. A lição é: entrega nas mãos de Deus. Não deseje o mal para essa pessoa, deseje o bem. Sabe por quê? Lá na frente o mundo vai girar. Lá na frente as coisas vão mudar. E um dia Deus vai dar a você a recompensa pelo bem que você desejou, e vai dar a essa pessoa a recompensa pelo mal que ela está causando para você. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Não precisa chamar a polícia, não precisa fazer boletim de ocorrência, não precisa entrar na justiça. Deixa Deus agir. Ele está vendo tudo, e na hora certa Ele te dará a resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.